falar que é um prazer estar nesse curso. Vou passar diretamente, o tempo é curto e o tema é grande, então vou começar diretamente. O objeto desse curso são os desafios da integração, o tema geral, e o tema específico dessa classe é a origem e desenvolvimento do Mercosul. Eu fico muito feliz de falar desse tema. Eu tive um envolvimento pessoal muito grande em várias etapas, não diria em todas, mas em várias etapas do processo de criação do Mercosul, e seria muito longo falar de todos esses aspectos, mas vou tentar brevemente falar daquilo que me parece mais importante. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que o Mercosul, quando foi criado, na realidade, ele foi essencialmente um acordo comercial. Isso frequentemente é lembrado por motivos certos e por motivos errados. Então, é preciso dizer que ele era um acordo comercial, mas que se inseriu num quadro de objetivos políticos, E esses objetivos políticos tinham a ver com o processo de democratização na Argentina e no Brasil. Na realidade, a origem do Mercosul, no conjunto da América do Sul, mas o começo é o processo de aproximação entre os presidentes Alfonsín e Sarney, logo depois da queda dos governos militares, tanto na Argentina quanto no Brasil. E essa aproximação, que se dá, sobretudo, como um sentido de garantir a paz e a democracia entre os países, ela tem vários aspectos. Ela não fica apenas, ela não se expressa apenas pelo lado comercial. Ela se expressa, pelo contrário, o lado comercial demorou um pouquinho a tomar forma. Ela se expressa de várias maneiras. Eu vou citar um exemplo que começa pelos entendimentos também nos governos Sarney e Alfonsín, mas vai se materializar, se tornar mais evidente, no sentido prático, já nos governos Menem e Collor, que é a questão da criação de confiança na área nuclear. Isso é muito importante. Eu participei de um primeiro encontro, assim, ainda preliminar, antes mesmo da assinatura da Declaração de Iguaçu pelo Sarney e Alfonsín, um pouquinho antes, imediatamente antes, também em Foz do Iguaçu, antes da assinatura pelo Sarney e Alfonsín, e lá era um encontro sobre biotecnologia. Na época eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia e foi discutido. E eu me lembro que eu tive um contato com o embaixador argentino, que era o encarregado de cooperação. Eu, na época, estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, com a parte internacional, e me recordo muito bem da conversa com ele, além dos temas da biotecnologia, que eram os que tinham que ser discutidos, criar escolas, projetos de cooperação, etc. Falou-se também da cooperação na área nuclear e da importância que a cooperação na área nuclear teria para o conjunto das relações, para a criação de confiança entre Brasil e Argentina, que tinham tido programas nucleares rivais, digamos assim, ou implicitamente rivais durante o período dos governos militares, e isso seria uma coisa muito importante para a criação de confiança. Eu estou fazendo essa abreviação, porque eu não vou me deter nisso depois, mas é muito importante demarcar muito importante demarcar o relevo que teve desde o início essa criação de confiança entre os dois países que saíam de regimes militares, né? E talvez nada mais simbólico que a área nuclear. Um processo, houve gestos simbólicos na época ainda dos dois presidentes, Alfonsín e Sarney, e depois, já no governo seguinte, por acaso eu vinha participar disso também, foi assinado os acordos para inspeções mútuas, né, se chamava de contabilidade e controle de material nuclear, que acabou resultando na ABAC, né, que é uma organização que permitiu que Brasil e Argentina assinassem em conjunto um acordo quadripartítico, chamado, com a Agência Internacional de Energia Atômica, dando garantias plenas. Mas isso é muito fundamental, até hoje, eu diria, porque, digamos, o nosso acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, com relação à possibilidade de inspeções, para criação de confiança, garantia de que não há material nuclear sendo desviado para finalidades militares, esse acordo é feito conjuntamente pelo Brasil e Argentina e por essa entidade, que é uma entidade com personalidade jurídica internacional, a ABAC, Brasil, Argentina, ABAC e Agência Internacional de
energia atômica assinam um acordo quadripartite. Então, eu assinalo isso porque eu creio que isso é muito importante para quem vai estudar. Eu quero até fazer um prefácio, que eu deveria ter dito no início, mas vou dizer agora. As minhas aulas são, sobretudo, uma visão da experiência de uma pessoa que esteve muito envolvida nesses processos. Elas não substituem a leitura dos livros, não substituem a busca de documentos. Se for necessário, depois eu posso dar até algumas indicações. Por exemplo, sobre a BAC, eu tenho um artigo escrito na comemoração, creio que dos 30 anos, não me lembro mais que aniversário era da BAC, escrevi o prefácio do livro contando esses detalhes, e certamente no livro há outros artigos importantes, e haverá muitos artigos na Argentina também. Então, só essa menção quero fazer agora, para aproveitar e poder prosseguir. Então, eu queria dizer isso, eu queria salientar esse aspecto. A aproximação entre Brasil e Argentina, a aproximação entre os presidentes Sarney e Alfonsín tem motivações políticas, principalmente, muito mais do que econômicas. Mas, obviamente, para levar adiante esse processo de aproximação entre os dois países, com o objetivo até de integração, não era possível deixar de lado a parte econômica, que é o que solidifica as relações entre os países. E isso foi feito sob a direção e coordenação do Ministério das Relações Exteriores. Eu, na época, como já disse, estava no Ministério da Ciência e Tecnologia. E, do lado brasileiro, duas pessoas a quem eu atribuiria muita importância, um que depois foi embaixador em Buenos Aires, que era o Frank Thompson Flores, que era o subsecretário do Itamaraty nessa matéria, e quem operava essas reuniões, eram reuniões, às vezes, com 30, 40 pessoas de cada lado, era o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que anos depois veio a ser secretário-geral do Itamaraty e secretário de Assuntos Estratégicos também com o presidente Lula. E ele teve grande importância para a aproximação, juntar ciência e tecnologia, juntar a área cultural, juntar aspectos comerciais e também se deter na parte econômica, que era da sua responsabilidade direta. Todo esse trabalho resultou num protocolo que depois foi objeto de um acordo bilateral chamado PICE, que era um programa de integração comercial e econômica de cooperação econômica entre Brasil e Argentina, que foi, digamos, previa, inclusive, que houvesse uma liberalização comercial entre os dois países. Isso é uma coisa também importante, porque essa ideia de que a liberalização comercial aproximaria e criaria vínculos permanentes. Mas o PICE, embora ele fale em harmonização aduaneira, esse é um tema que vai voltar depois, sobre o qual eu posso ter um pouquinho mais adiante, ele fala de harmonização aduaneira, mas ele não fala de uma tarifa externa comum e não fala de uma política comercial comum. Ele prevê uma liberalização comercial num prazo de 10 anos. E o próprio processo era um processo, e aí eu falo um pouco impressionisticamente, porque nessa época eu não estava acompanhando o dia a dia, mas a sensação que eu tenho, inclusive pelas descrições feitas depois, por meus assessores mais adiante, e também pelos meus contrapartes argentinos, é que, na verdade, era uma negociação setor por setor, e isso levava digamos, a manifestação de preocupações protecionistas. Não vou discutir a legitimidade, mas o fato é que nesses primeiros 4 anos do processo de integração, que é basicamente esse governo só Alfonsín e Sarney, o comércio cresceu muito pouco, quase nada. Apesar da boa disposição e apesar desses avanços políticos que eu havia mencionado, eu simbolizo muito nas discussões nucleares, que também se materializam já nos governos seguintes. O que acontece, o que acaba ocorrendo e que leva a uma aceleração da integração econômica? É curioso, é um paradoxo, de certa maneira, que eu acho que deve ser mencionado. A maior integração Brasil-Argentina comercial, as decisões mais importantes a esse respeito, que se deram basicamente no ano 90 e depois continuou no 91 com o Mercosul, elas decorrem do fato de que os dois países estavam empenhados em políticas de liberalização e de reduções tarifárias, né? Por motivos diversos, mas era, digamos, um pouco, na época, prevalecia o consenso de Washington, havia toda essa visão, e havia um pouco a percepção de que os dois países iam liberalizar diante do mundo, né? Mais tarde o fizeram, inclusive com certas cautelas, mas fizeram no âmbito do GATT, né, o acordo que é o predecessor da OMC.
E o que aconteceu? As pessoas, eu como chefe, nessa época eu já não estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, tinha feito uma rápida passagem pela área cultural, e eu também fui à Argentina, numa reunião de ministros, mas era o chefe do Departamento Econômico do Itamaraty. Então, cabia a mim diretamente as negociações, nessa época, as negociações com o Mercosul, curiosamente, acentuando o aspecto econômico-comercial. E, então, na condução dessas negociações, em contato com os meus colegas argentinos, que eram chefiados na época por uma personalidade até importante, foi depois governador de Córdoba, que era o embaixador Schiaretti, nós chegamos à conclusão de que, já que havia uma disposição dos dois países de liberalizar o comércio, que nós fôssemos liberalizar mais rápido e de maneira mais eficiente entre Brasil e Argentina. Então, essa foi uma decisão política, mas uma decisão, na realidade, das burocracias que já estavam empenhadas nesse processo de integração e que se valeram de uma visão de política econômica mais geral, que era liberalizante. Mas essa visão liberalizante poderia ter conduzido para vários lugares. O fato de já ter um processo prévio de negociação Brasil-Argentina, com base no tal PIS, que eu já mencionei, do Programa de Longo Prazo, é que possibilitou dar um salto. E o salto, nessa parte econômica, foi dado com a decisão de passar para uma outra forma. Em vez de negociando setor por setor, o que vai fazer em aço, o que vai fazer em cimento, o que vai fazer em têxteis, e sempre surgiam dificuldades, houve uma decisão política, foi uma decisão dos governos, não houve praticamente nesse momento um impulso empresarial, foi praticamente dos governos, houve uma decisão de passar para um processo de desgravação tarifária que fosse progressiva, linear e automática, com algumas exceções que também deveriam ser reduzidas ao longo do tempo, mas que esse processo. E isso foi, digamos assim, uma revolução na maneira de encarar a relação Brasil-Argentina, e rapidamente, muito rapidamente, foi possível chegar a um acordo que, já prevendo a liberalização comercial, um período muito mais curto que no PIS, e que se consubstancia no ACE 14. ACE, Acordo de Complementação Econômica, é o nome que tem os acordos que são feitos no âmbito da LAD. A LAD funciona para essas questões como uma espécie de grande cartório, com regras genéricas, para garantir que também os acordos de cooperação não sejam apenas para aumentar o protecionismo dos países em relação aos demais membros da LAD. Então, dentro da LAD, há a previsão desses acordos de complementação econômica, e o ACE 14, o Acordo de Complementação Econômica número 14, é justamente um acordo Brasil-Argentina muito importante, e é muito curioso, falo apenas um detalhezinho, porque os argentinos gostavam de repetir o que nós brasileiros falávamos. Nós chamávamos, como esse acordo seria uma espécie de mãe de todos os acordos, englobaria todas as questões comerciais, nós chamávamos de acordão, né, que em português é aumentativo para acordo. E os argentinos falavam, totalmente impossível falar esse ditongo nasal em português, então se referiam como acordal. Então, por muito tempo, eu conhecia esse acordo como acordal. Bem, era assim que o meu colega Schiaretti se referia. Enfim, isso foi um processo. Esse é um lado. Então, era importante dizer também que também se passa no momento em que os dois presidentes, têm qualidades e defeitos que cada um pode colocar neles, eu não vou entrar nesse julgamento agora, e eles tinham uma característica específica. Certamente eu posso falar do presidente brasileiro, que era um grande voluntarismo, né? Fazer a coisa que tinha que ser feita, ou que achavam que tinha que ser feita rapidamente. E houve, então, uma decisão, inclusive, de abreviar os prazos consideravelmente, e porque, inclusive, a pretensão de que pudesse chegar ao final do processo de liberalização, e, de fato, não foi muito diferente disso, avançou muito rapidamente, com problemas e exceções, dentro do mandato ainda dos dois presidentes. Então, um acordo que antes era 10 anos, ficou, acho que 4 ou 5 anos, não tenho assim, clareza absoluta, porque houve um momento que era 5, depois foi 4 para poder caber nos mandatos, e isso deu um impulso muito grande ao processo integrador. Isso é um aspecto. Agora, isso é Brasil-Argentina. O que acontece em paralelo a isso? Em paralelo a isso, você já tinha, digamos, uma aproximação, inicialmente, do Uruguai, já ainda no governo Sarney e Alfonsín,
fazia-se essas coisas que ocorrem em relações internacionais. O Sarney, eu não participava disso diretamente, mas pelo que sei, Sarney e Alfonsine tinham uma reunião, seguida, e aí convidavam Sanguinetti, por exemplo, para um almoço. Então, era uma maneira de ir envolvendo o Uruguai, porque o Uruguai não poderia ficar de fora de um acordo Brasil-Argentina, dada a proximidade, o volume, enfim, das relações políticas, econômicas, comerciais, etc. Então, isso já estava acontecendo com o Uruguai. E há um outro fator, e o Paraguai vai aparecer um pouquinho depois, né? Porque também houve um processo de democratização, embora o primeiro presidente eleito fosse um general, mas um general eleito. E aí há um outro fato externo, que também faz com que se acelere, não tanto o Brasil e a Argentina, porque isso já estava acelerado, mas um processo conjunto, ouvindo o Brasil. E eu estou contando coisas, não é da história, nem que eu li, eu estou falando das coisas que eu vivi diretamente. Eu era diretor da área econômica do Itamaraty, quando é lançada a iniciativa Bush, conhecida também em inglês com o nome Enterprise for the Americas, ou Iniciativa para as Américas, popularmente chamada Iniciativa Bush, uma referência ao Bush pai, Bush Sênior. E ele lança isso em relação... É preciso a gente ter presente que isso, em parte, é uma reação à integração europeia, a ideia de que estava se criando uma fortaleza europeia, e Bush lança essa ideia de fazer grandes acordos comerciais, uma rede de acordos comerciais com os países da América Latina e Caribe. E, como todos sabem, uma iniciativa norte-americana sempre tem muito peso na região. E aí há uma decisão interessante, um pouco política, um pouco econômica, uma coordenação entre países sul-americanos. Eu não vou poder falar tudo, vou abreviar um pouquinho, mas só para ter uma ideia, uma primeira reunião nesse sentido foi feita, e acho que essa decisão foi política, porque eu era o diretor do Departamento Econômico, mas recebo a decisão política. O ministro, secretário-geral da época, era o embaixador Azambuja, que também foi embaixador ministro Rezec no Brasil, de que deveríamos tentar uma negociação conjunta, e essa negociação envolve a Argentina, essa tentativa de negociação Argentina, Uruguai, Brasil, naturalmente, que sediava essa primeira reunião, Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. E houve uma primeira reunião, uma grande reunião, no Itamaraty, de Brasília, mas, enfim, abreviando um pouquinho, logo se percebeu que não seria possível fazer a coordenação com o Chile, que já estava engajado num processo de liberalização, tinha tarifas muito mais baixas do que Brasil e Argentina. Então, essa ideia se abandona e, simultaneamente, ou quase simultaneamente, o Paraguai, por motivações também políticas, para também consolidar a ideia do governo civil, do governo democrático, pede para se juntar a esse grupo, que se negociaria com os Estados Unidos. E assim se forma um grupo de 4, que inicialmente não tem nome. Então, em paralelo com as discussões que tinham já ocorrido, ou logo na sequência das discussões que tinham ocorrido no ACEA 14, e em paralelo com as discussões de negociações entre os países, eles têm que também se colocar conjuntamente na relação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham inicialmente uma ideia de trabalhar com toda a América Latina, mas inclusive com esses 4, no sistema que, no jargão econômico, chamava de hub and spoke, né, imitando assim, os aros de uma bicicleta, quer dizer, que você negocia individualmente com cada um. Né? Os Estados Unidos, obviamente, um país imenso, com muito mais poder econômico, deixaria qualquer outro em posição muito difícil. Foi o que eles continuaram tentando, de qualquer maneira. E há essa decisão, curiosamente, governos neoliberais, mas com alguma consciência dos interesses nacionais a serem preservados, de negociar no formato 4+1. Há até um fator gráfico que eu menciono, tem um artigo meu que se chama Acordo do Jardim de Rosas, que eu poderia depois tentar fornecer uma relação de livros e artigos, pelo menos os meus, em relação a esse tema, e com a negociação com os Estados Unidos é até interessante, porque o primeiro momento da negociação foi em Washington, eles tinham organizado uma mesa de 5, e nós dissemos, não é uma mesa de 5, é uma mesa tem que ser 4+1. Então, em vez de ser uma mesa pentagonal, teve que se refazer a coreografia da reunião para deixar que todos os países do Mercosul ficassem de um lado e os Estados Unidos do outro, e para sublinhar a nossa unidade, cada ministro, um dos 4 ministros, ou não, não era ministro, eram diretores econômicos, ou negociadores, cada país falaria de um tema, em vez de um falar de tudo, de todos falarem de tudo.
Então, ficou muito claro que era uma negociação 4+1. Eu não diminuo a importância disso, isso é uma coisa muito importante, que essa decisão foi transcendental, não só para negociações externas, né? Depois teria efeitos práticos, vários, mas internamente, porque é esse processo que nos força, de certa maneira, a buscar uma política comercial comum, né? E uma tarifa externa comum. E é isso que gera o Mercosul da maneira que ele é. O Mercosul não é uma área de livre comércio, ele se baseia na ideia do livre comércio também, entre os quatro, mas ele é muito mais do que isso, e eu expressaria isso muito mal. Se projeta-se ao mercado comum, depois ganhará dimensões sociais, previdenciárias, etc., mas já na parte econômica ele se projeta como uma união aduaneira. E isso está expresso de maneira muito evidente e muito clara no Tratado de Assunção, que aí já é afirmado em 91, e no seu artigo 1º, ele diz que os países terão uma política comercial comum e uma tarifa externa comum. Então, está muito claro que o objetivo não é só o comércio interno, o objetivo é de se reforçar externamente. Obviamente, tendo como modelo distante, não só ideais antigos de integração sul-americana, sobre os quais também se poderia discorrer muito tempo, não vou entrar nisso, ABC, Perón, Vargas, etc., mas, enfim, isso já mais para trás, mas também na União Europeia, que na época ainda não era a União Europeia, a Comunidade Europeia, mas que também tinha que se baseava num mercado comum e, portanto, numa união aduaneira. Bem, então isso é a criação do Mercosul. É interessante, poderia muito tempo discorrer, são temas muito fascinantes, inclusive na negociação comercial, o esquema da desgravação linear e automática, que tudo tenderia a zero no período de 4 anos, e como 4 ou 5 anos, e como também as exceções iriam sendo eliminadas ano a ano. Então, tudo muito bem bolado, inclusive de maneira interessante, atendendo às reivindicações dos 4 países. O Uruguai, por exemplo, tinha algumas dificuldades específicas, Paraguai outras, de natureza diferente, e isso aconteceu e que leva ao Tratado de Assunção, o que talvez seja, curiosamente, assinada, no caso dos 4, nós digamos, Brasil e Argentina, mas também dos 4 países, por presidentes de inclinação neoliberal, e assinam talvez o tratado mais importante para a integração do Mercosul, com implicações, naturalmente, para toda a integração sul-americana. Porque estava em paralelo, isso é um tema para mais tarde, já estavam se assistindo, digamos, uma certa desarticulação da comunidade andina, que tem muitas coisas importantes, mas que foi se desarticulando do ponto de vista econômico. Então, o Mercosul só quer sublinhar isso. Então, ele nasce por fortes motivações políticas, como um aspecto da aproximação política Brasil-Argentina e depois dos 4, mas ele tem uma expressão basicamente comercial e econômica, que é o Tratado de Assunção. Bem, aí eu tenho que fazer, digamos, um salto, eu sou obrigado a fazer por 2 motivos. Primeiro, porque são os 2 momentos importantes. Segundo, porque eu também não participei de maneira tão intensa do período que vai do Tratado de Assunção até o Protocolo de Ouro Preto. Mas eu quero salientar, como o tempo é curto, essa é a primeira aula, eu queria salientar 2 ou 3 aspectos em relação a esse trajeto. Esse trajeto de Assunção a Ouro Preto tem 2 aspectos. Essa caminhada tem 2 aspectos principais. Um é a institucionalização do Mercosul. É importante dizer isso, porque a consciência de que havia ali um projeto político vai se formando, vai se desenvolvendo, né? E com a criação, por exemplo, da comissão parlamentar, a criação do Foro Econômico e Social, muito importante, que também foi fruto, inclusive, não posso falar de outros países, aliás, volto a dizer, deveria ter dito isso no prefácio inicial, toda a minha visão é a visão brasileira, a visão do Brasil, claro, alguma percepção internacional dos outros países também, mas eu estou vendo, aqui no Brasil, por exemplo, havia uma certa resistência dos sindicatos, e eu, como ministro das Relações Exteriores, já então ministro do governo Itamar Franco, ainda Menem na Argentina, Lacalle no Uruguai, e acho que o Paraguai no momento já de transição. Nesse momento, que eu era o ministro aqui, eu sentia uma resistência muito grande dos sindicatos, dos trabalhadores. Então, pela primeira vez, é absurdo isso, mas era a primeira vez que eu saiba, pelo menos desde a época do Vargas, ou outras mais remotas, do Jango, talvez que eu não saiba, eu convidei o presidente da CUT para almoçar no Itamaraty para ter uma conversa com eles.
Jair Meneghelli. Enfim, claro que processos semelhantes se passaram nos outros países, não sei descrever em detalhe, e a importância de ter um foro econômico e social foi muito sublinhada para proteger os trabalhadores, não poderia ser porque não se poderia, digamos, fazer do Mercosul livre comércio pelo livre comércio. Teria que levar em conta, como se levou em conta na Europa, os desequilíbrios sociais que poderiam ser criados pelo processo de liberalização. Uma coisa que continuou e que nós continuamos a tratar. Então, há esse processo de institucionalização, não tinha institucionalização antes, então passa a ver o Conselho Mercado Comum, passa a ver a Comissão Mercado Comum, que é dos embaixadores ou dos chefes dos departamentos, e passa a ver também esse Foro Econômico e Social e a Comissão Parlamentar. Esse é um processo. Esse é um processo que transcorreu com relativa facilidade, que eu me lembre, não houve nenhum problema na negociação entre os 4 países. Mas, ao mesmo tempo, há um outro processo que esse sim, e esse eu vou ter que me deter um pouquinho, nem que eu passe da minha meia hora, que é um processo fundamental para a consolidação do Mercosul, que é a negociação da tarifa externa comum. Já tinha sido acertado que seria a tarifa externa comum, mas tínhamos que passar para a prática, né? Da tarifa externa comum entre os 4 países do Mercosul. E aí há vários fatores que pesam. Bom, primeiro eu vou mencionar um fator externo, que não é de se desprezar. Essa é a época, volto a dizer, dos acordos de livre comércio. Então, muitos países e muitas políticas econômicas, e nessa época mais na Argentina do que no Brasil, para falar dos 2 maiores países do Mercosul, se inclinavam por uma visão bem liberal da economia mundial. O Brasil tinha passado por aquele período do Collor, que era mais liberal, mas mesmo assim havia uma certa resistência industrial no Brasil, que pôs limites a isso. E já no governo Itamar, essa ênfase liberalizante diminuiu. Não acabou de todo, mas diminuiu. Mas a Argentina continuava um pouco nessa linha. Então, os tratados de livre comércio, que eram assinados fora, sobretudo o tratado com o México, né? Que era o NAFTA, né? Que resultou no NAFTA. Primeiro foi um TLC com o México, depois é o NAFTA, passa a ter um grande impacto. E, na época, isso tudo um pouquinho antes da proposta, mais ou menos quase concomitante com a proposta pelos Estados Unidos da ALCA. A ALCA, no fundo, era a Iniciativa das Américas revisitada, com outras características, etc., um pouco menos assim, positiva e imperial, talvez, na formulação, mas não teria muita diferença em relação aos temas que iam ser negociados. Mas eu não quero falar da ALCA agora, apenas para dizer que esse pano de fundo de uma possibilidade de acordos de livre comércio com os Estados Unidos, que o México tinha assinado havia pouco e que havia se transformado no NAFTA, com a participação também do Canadá, ela tinha uma grande atração na região. E os ministros da economia, principalmente da região, viam na possibilidade de ter um acordo semelhante, eles viam nessa possibilidade, às vezes, menos vantagens comerciais, propriamente, mas eles viam, digamos assim, aquilo que ele chamava, eu não estou falando de uma coisa abstrata, porque uma vez o chanceler de Tela, que era muito meu amigo, Guido de Tella, companheiro também de várias outras coisas, me falou, eu perguntei, mas por que vocês estão com tanto... Porque na época a Argentina falava muito dessa possibilidade, por que vocês estão com tanto desejo de ter um acordo de livre comércio assim com os Estados Unidos? Eu até posso compreender o Brasil, mas vocês, a economia é até mais, sendo um país temperado e tal, até tem menos complementaridade. E ele disse, não, mas é que nós queremos muito o selo de qualidade. Então, essa ideia do selo de qualidade era muito presente em todos os países, naturalmente. Então, esse era um pano de fundo que eu não poderia ignorar, que nós não poderíamos ignorar no processo de consolidação do Mercosul, porque havia e havia percepção de que o Brasil resistia, à ideia na época não se falava de ALCA, tanto era que se falava a expansão do NAFTA. Havia percepção de que o Brasil resistia a isso, mais protecionista na época, visto como mais protecionista que a Argentina, e certamente do que os outros 2 países menores. Mas as discussões principais, nesse caso, envolviam Brasil e Argentina. Bem, isso é uma história muito longa, que mereceria talvez uma discussão num dos meus livros, chamado Breves Narrativas Diplomáticas, que, aliás, está traduzido para o espanhol, publicado por uma editora chamada Taeda, e tem em português também, naturalmente. Nesse livro tem uma narrativa que é justamente sobre... Tem uma ou 2 narrativas que se detêm sobre esse aspecto da integração desse momento difícil.
E é um momento especialmente difícil, primeiro por causa da atração externa, e eu me lembro de uma conversa muito séria, mas ao mesmo tempo profunda, amistosa, mas séria e profunda, que eu tive com o Guido de Tella, por ocasião da assinatura do Acordo de Marrakech, que foi a conclusão da rodada uruguaia, vou falar também disso mais tarde, mas a conclusão da rodada uruguaia e criação da Organização Mundial do Comércio. Tive uma conversa muito longa em que falamos de vários assuntos, alguns delicados e difíceis, como a questão da reforma do Conselho de Segurança, por exemplo, mas também nos detivemos muito sobre essa questão da expansão do NAFTA e o então aparente desejo argentino, sobretudo do ministro Cavallo, de ter um acordo de, enfim, o setor que ele representava, de ter um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Eu fiquei muito preocupado, porque eu achei que aquilo seria o fim do Mercosul, o Brasil não iria assinar. Voltei para Brasília e que resolvi da seguinte maneira: é preciso que a gente mantenha essa unidade, que é muito importante. E propus ao presidente Itamar, eu acho que é a primeira vez que eu estou falando isso aqui publicamente, embora não seja propriamente segredo, talvez tenha aparecido nesse meu livro, das Prévias Narrativas Diplomáticas, propus ao presidente Itamar que ele escrevesse uma carta aos presidentes dos outros países, os 3 outros países do Mercosul, dizendo que o Brasil não era contra um acordo conjunto com os Estados Unidos, que novamente teríamos que ver como seria, etc., mas que teríamos que negociar em conjunto. Ou então acabava também a área de livre comércio. Em outras palavras, não haveria o ônus sem o bônus. Ou melhor, o bônus sem o ônus. Não haveria um acordo de livre comércio, o interesse que todos os países tinham, como o Brasil tinha nos outros também, no acesso ao mercado dos países, e, ao mesmo tempo, adotar linhas políticas comerciais diferentes que afetariam, enfim, todo o processo que afetaria a integridade do Mercosul. Então, isso foi fundamental. Com essa descrição, basicamente, foi aceito, mas depois houve uma nova ameaça à ideia da tarifa externa comum, curiosamente, uma aliança informal, eu diria, entre setores no Brasil e na Argentina que, por motivos diversos, não queriam a tarifa externa comum. Eu não vou aqui personificar muito isso, porque fica muito complicado, mas eram setores, em geral, mais econômicos, ou com ligação aos setores econômicos, mesmo na diplomacia, no caso do Brasil. Havia decidido, olha, era melhor evitar a tarifa externa comum. Por quê? Porque no Brasil achava-se que a tarifa externa comum fatalmente levaria a um rebaixamento das tarifas brasileiras e que nós seríamos empurrados a ter tarifas mais baixas pelas decisões da Argentina, Uruguai e Paraguai, principalmente a Argentina, naturalmente, o sócio de maior peso do Brasil. E do lado argentino também não havia o interesse da tarifa externa comum, porque achava que o Brasil era muito protecionista e isso ia ficar com as tarifas altas e impedir, digamos, essa relação mais próxima dos Estados Unidos. Essa foi uma batalha importante, com repercussões internas no Brasil, também não vou tentar descrever, resultou, inclusive, numa reunião importante do presidente Itamar Franco, que ele convocou não só a mim e ao ministro da Fazenda, na época, que era o embaixador Recupero, mas também aos embaixadores nos 3 países, e o embaixador na ALAD, que era o embaixador Paulo Nogueira Batista, que sustentava justamente essa posição um pouco mais defensiva, e, finalmente, o presidente Itamar seguiu a linha que nós recomendávamos, que ele adotou, que o embaixador Recupero também adotou, que era de sim mantermos a tarifa externa comum, mantermos a ideia da União Aduaneira. Não foi um processo fácil. Já às vésperas do de Ouro Preto, me lembro exatamente a data, mas pode ter sido novembro de 94, nós tivemos outra reunião importante em São Paulo, já para delinear os contornos finais. Antes disso, tinha havido uma reunião importante em Buenos Aires, quando se acertou a ideia de que sim, se caminharia para a tarifa externa comum, mas já nessa reunião de São Paulo, quando eram os contornos finais da tarifa externa comum, da questão também do regime automotivo, questões importantes, surgiu uma nova ideia, novamente esposada principalmente pelo lado, nesse caso argentino ainda, creio eu, pelo ministro Cavallo, que era de ter um Mercosul em 2 velocidades. Até hoje eu não sei exatamente quais eram as preocupações do ministro Cavallo a esse respeito, mas a ideia era de que, por exemplo, Brasil e Argentina sim poderiam formar uma união aduaneira, mas os 2 países menores seriam apenas parte de uma área de livre comércio. Isso nunca ficou totalmente claro, mas era nesse sentido. E aí houve, digamos, a chancelaria argentina na realidade, tinha mais afinidade com a posição brasileira do que com essa posição. E acabou se firmando que isso não seria assim, e que nós preservaríamos a união aduaneira para os 4 países, e, portanto, o Mercosul com a sua personalidade.
Eu assinalo isso, eu acho interessante, porque quando eu vejo hoje em dia algum país, sobretudo o Uruguai, tem ocorrido, isso não é segredo para ninguém, né? Depois das discussões da última cúpula do Mercosul, mas já, mesmo nos governos, durante a Frente Ampla, o Uruguai sempre revelava um certo desejo de ter um tratado de livre comércio separado com os Estados Unidos. É interessante, porque na época, ao contrário, quer dizer, eles é que estavam se sentindo, talvez, tratados como cidadãos de segunda categoria, se eles não pudessem participar do Mercosul pleno, e que acabou prevalecendo. Então, eu acho que essa é interessante, porque é duas grandes ameaças, enfim, duas ou três, digamos, grandes ameaças à integridade do Mercosul, ditadas, pelo essa ideia da expansão do NAFTA, que depois vira a ALCA, naturalmente, ainda durante esse ano de 94, as resistências internas num país, o desejo de um país de ter uma liberalização mais rápida e a resistência interna no Brasil de reduzir tarifas para harmonizar com outros países, com a Argentina, principalmente, outros países do Mercosul, e depois essa outra ideia que surgiu no Mercosul em duas velocidades. Só para concluir, eu diria que, bom, tudo isso leva ao protocolo de Ouro Preto, e já mencionei a parte institucional. A tarifa externa comum não é parte propriamente do protocolo, mas se fez no mesmo processo. Então, em 94, se consolida essa personalidade, essa característica do Mercosul. Eu vou falar uma coisa muito rápida, porque eu vou retomar esse assunto mais tarde, mas isso possibilitou também que o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai tivessem posições conjuntas em relação a negociações externas, como era o caso da ALCA. E possibilitou também o lançamento de uma ideia, que depois terá outros desdobramentos, e que tem que ser vista hoje em dia com outra leite, talvez, mas do possível acordo Mercosul-União Europeia. E só para terminar isso, eu vou voltar a esse tema mais tarde, quando falar das negociações, porque a ideia é de que a ALCA parecia uma inevitabilidade, tanto assim que o acordo assinado em Miami admite uma ALCA em 10 anos, vou voltar a isso mais tarde também, mas era preciso equilibrar. E, na época, a China não tinha essa força que tem hoje. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil, que fez uma parceria estratégica com a China, em 93, foi no final de 93 que foi assinado, o nosso comércio era $1 bilhão, dos dois sentidos. Hoje é $100 bilhões. Então, não tinha esse peso todo, mas a União Europeia sim tinha esse peso. Então, a ideia de um acordo com a União Europeia, de alguma forma, teria esse fator equilibrante. Então, é isso que eu queria dizer. Isso foi discutido pela primeira vez em São Paulo, e numa reunião com o Grupo do Rio, na realidade, nós tivemos uma reunião separada, União Europeia, Mercosul, e os quatro chanceleres do Mercosul assinaram no gabinete do presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, um protocolo de intenções que depois se desdobraria no acordo já assinado nas gestões seguintes. Então, é isso que eu queria falar. Então, assim, por isso que eu digo, é um aspecto curioso, porque, embora o Mercosul nasça como um instrumento essencialmente comercial, embora levando em conta outros setores, ele tinha profundas motivações políticas de paz e de democracia que não podem ser esquecidas.